Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Meu nome é Juliana, eu sou aluna de doutorado do programa de odontopediatria, aqui da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E hoje eu trouxe para vocês o tema estresse tóxico na infância, o que isso significa. Então a gente vai abordar sobre o conceito de estresse, o que seria o estresse tóxico e como ele pode prejudicar o desenvolvimento infantil, o que ele significa. Então, o estresse ele é uma resposta fisiológica do organismo quando a gente se encontra frente a uma situação de ameaça. Ele é uma resposta que exige uma alta demanda de energia do nosso corpo. E o que acontece durante o estresse? Então, a gente vai ter um evento estressor e, imediatamente, o nosso sistema nervoso central ele vai ser responsável por liberar diferentes hormônios do estresse, como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. E esses hormônios eles vão aumentar na nossa corrente sanguínea, a quantidade, e ele vai causar diversas alterações no nosso corpo, como o aumento dos batimentos cardíacos, então o coração ele fica acelerado, o aumento da frequência respiratória, então a pessoa vai ficar ofegante, a dilatação da pupila, a contração muscular e o suor. Tudo isso são respostas que a gente vai ter de forma imediata. Mas além disso, vai ter algumas respostas que vão ocorrer a longo prazo. Isso porque os hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, eles têm a capacidade de interagir com as nossas células e alterar a sinalização de algumas moléculas chamadas de neurotransmissores. E esse processo ele é um pouco mais demorado, por isso que essas respostas vão ocorrer a longo prazo. E o estresse, quando ele ocorre de forma pontual, ele é um estímulo pontual na vida da pessoa, ele não é prejudicial. Como eu disse, ele é fisiológico do nosso organismo, então ele não vai causar alterações no nosso corpo. Porém, quando ele é um estímulo constante, ele vai se tornar prejudicial. Essa liberação de hormônios de forma contínua no nosso organismo, ela vai poder causar danos à nossa saúde física e mental. E, assim como nos adultos, as crianças também vão ser expostas a eventos estressores, que são diferentes do da vida adulta, mas eles também ocorrem e ela também vai gerar uma resposta ao estresse, assim como o adulto. E com isso, a gente classifica o estresse de 3 formas. A gente vai ter o estresse positivo, que é aquela situação pontual em que o estresse, então, ele acontece uma vez, ele não é algo presente de forma constante na vida daquela criança e ele é até benéfico para o desenvolvimento infantil. Um exemplo é o aprendizado de uma nova atividade. Depois a gente tem o estresse tolerável, que é aquele tipo de situação que ela é mais duradoura, porém o nosso organismo ele consegue manter um equilíbrio e então ele não se torna prejudicial. Um exemplo é a perda de alguém próximo, a perda de um animal de estimação. E além disso, nessas situações, quando a criança tem pais presentes que dão atenção, essa situação é mais controlável, caracterizando então o estresse tolerável. Depois a gente tem o estresse tóxico, que é aquele estímulo contínuo, que a criança vive situações de estresse todos os dias, ficando então nesse estado de alerta de forma constante. Um exemplo seria a disfunção familiar. Então, pais que brigam na frente da criança, envolvem a criança nas brigas, ela vai acabar sentindo tudo isso e ficando então nesse estado de estresse de forma constante. E por que é tão importante evitar o estresse tóxico nos primeiros anos de vida? Isso porque os 2 primeiros anos de vida, desde lá da gravidez até os 2 primeiros anos de vida, ele é um período crucial para o desenvolvimento infantil. É um período tão importante que a OMS chama ele de intervalo de ouro, que é chamado também dos primeiros 1000 dias de vida. É nesse período que tem um intenso processo de crescimento, de desenvolvimento de estruturas da criança e ela acaba ficando mais suscetível, então, à presença de algumas substâncias, a fatores do ambiente, o que pode então prejudicar o seu desenvolvimento
e refletir lá na vida adulta. Bom, e o que causa o estresse tóxico? O estresse tóxico ele é causado pelos eventos adversos da infância, que eles podem ser diversos. Eu coloquei alguns exemplos aqui, como a negligência dos pais, os abusos físicos e verbais, disfunções familiares, o uso de substâncias tóxicas pelos pais, como o álcool, que altera o comportamento, ele pode influenciar na criança, a exposição à fumaça do cigarro, situações de bullying na escola, por exemplo, e problemas de saúde constante. Então, crianças que ficam internadas por um longo período de tempo, frequentam muitos médicos, tudo isso são alguns agentes estressores que podem causar o estresse tóxico. Então, a liberação contínua de hormônios do estresse, eles podem afetar diretamente o desenvolvimento infantil. Lembra que a gente disse que os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, eles têm uma interação com as nossas células? E as crianças, elas estão passando por um intenso processo de desenvolvimento, então elas ficam mais suscetíveis à ação desses hormônios. E com isso pode haver então um aumento de risco de doenças crônicas na vida adulta. O que são as doenças crônicas? É a pressão alta, a diabetes, doenças no pulmão, doenças autoimunes e algumas alterações psicológicas e comportamentais, como a depressão, a ansiedade, o autismo, o déficit de atenção. E também pode influenciar a formação de estruturas do nosso corpo. Um exemplo é o esmalte dentário. Foi o que alguns pesquisadores se perguntaram, se existiria uma influência do estresse tóxico na formação do esmalte do dente. E o esmalte do dente, ele é essa porção branquinha que a gente vê na boca, e ele a sua formação ela começa lá na gestação e ela termina só nos primeiros anos de vida. Então, o estresse tóxico na infância, ele poderia ter uma associação com a formação do esmalte do dente. E foram isso que os pesquisadores investigaram. E como que eles fizeram esse trabalho? Para isso, eles usaram ratos de laboratório. Eles pegaram filhotinhos de rato, 18 animais. E eles dividiram esses animais em 2 grupos. O primeiro grupo tinha 9 animais e eles não sofreram nenhum estímulo. Então, os ratos eles tiveram seu desenvolvimento normal durante todo o período do experimento. E o grupo 2, que eles sofreram um estímulo. Para isso, os pesquisadores simularam um evento adverso da infância, que é a condição socioeconômica, a baixa condição socioeconômica. Então, eles simularam a pobreza naquele ambiente dos animais. Como que eles fizeram isso? A serragem ela é um recurso essencial para o animal, para o rato. A serragem ela fornece isolamento térmico e garante o conforto para o animal. E então os pesquisadores eles limitaram o acesso à serragem desses animais. Então a mãe desses filhotinhos elas tinham que ficar procurando o recurso. Em vez de ficar presente com os filhotes, elas tinham que buscar esse recurso na caixa. E assim os filhotes eles ficavam desassistidos por mais tempo, longe da mãe por um período de tempo, diferente do outro grupo, que isso não acontecia. Depois eles coletaram os dentes desses animais e fizeram diversas análises. E o que eles encontraram? Eles encontraram que a quantidade, o volume do esmalte era menor no grupo que sofreu o estímulo. Então, o grupo experimental, que eu chamo aqui, nessa barra amarela, ele tinha uma menor quantidade de esmalte quando comparado com o outro grupo. Além disso, eles notaram que tinha uma maior densidade do esmalte. Então, o grupo experimental, na barra amarela, tinha uma maior densidade do esmalte. Então, a gente vê que impactou a formação do esmalte. Além disso, eles avaliaram os genes do dente e também encontraram uma diferença na expressão desses genes. Aqui nesse diagrama, a gente vê aqui no meio os genes que foram expressos nos 2 grupos. Nessa bolinha roxa, a gente vê esse número aqui que representa o grupo que não sofreu o estímulo.
ele expressou essa quantidade de genes. Enquanto que no grupo experimental, então o grupo que sofreu o estímulo, eles expressaram essa quantidade de genes, mostrando então que teve uma maior expressão desses genes. Com isso, houve uma diferença também na expressão de genética no esmalte do dente, o que vai influenciar a sua formação. Você vai haver a formação de diferentes componentes. Então, com isso, a gente vê como a primeira infância ela é importante para o desenvolvimento e crescimento da criança e como que fatores como o estresse tóxico, nesse início de vida, eles podem impactar esse processo de crescimento e desenvolvimento e, inclusive, refletir lá na vida adulta da criança. Bom, então essas foram as referências que eu utilizei na aula. Muito obrigada pela atenção de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira discutir sobre o assunto um pouco mais, pode entrar em contato. E muito obrigada.